E eu queria pontuar o que nós discutimos na comarca, apesar de ter participado da reunião junto com o comando de greve na sexta-feira lá em Tubarão, eu acho que é importante pontuar. Eu queria começar falando sobre a fala, né, que o nosso diretor do Sinjust apresentou aqui no início, né, e que para mim soou muito, né, que ele estava se despedindo da greve, né. Então ele deixou um recado dele dizendo, acabou, né, depois eles confirmaram esse posicionamento deles, né, com relação ao movimento. Então, assim, não estou julgando, né? Estou dizendo que, de fato, eu percebo, né? E eu acho que a maioria dos colegas estão percebendo assim. E o nosso posicionamento, exceto de 2 servidores da comarca, né? É de parar no momento, como maneira melhor, posição melhor, né? De racional, né? De conseguir algo depois, né? Então, entendemos que é a hora de parar, tentar garantir o que se tem, né, o que se tem no papel e tentar confiar que o presidente do tribunal consiga confirmar e consiga cumprir a promessa que se colocou naquele ofício, o único ofício que foi nos mandado por ele, né? Só que eu também concordo que nós só podemos voltar dessa greve, né? E eu acho que é uma maneira de saber sair da greve, a gente tem que saber entrar e tem que saber sair da greve, como disse uma colega nossa lá, né? E eu acho que uma maneira de sair da greve com responsabilidade é sair amarrando esses pontos que já foram falados aqui, né? Os processos administrativos, as faltas injustificadas, que não são justificadas, são faltas de greve e que pela resolução de 2013 ela tem que ser levada de uma outra maneira e não com desconto, como o colega falou, que foi um furto que fizeram na nossa folha de pagamento, foi nos furtado aquele valor, né, de forma irregular, ilegal. Então acho que a gente tem que voltar sim, tem que voltar com isso amarrado, e nada de sair daqui, alguém chegar na comarca e bater ponto, porque aqui tem assembleia e pronto. Um posicionamento nosso lá da comarca, né? Então, e assim, continuar agora, gente, eu não me sinto amparada por esse... eu não me sinto amparada pelo Sinjust, tá? Para continuar essa greve. Eu acho que a gente não tem poder de barreira mais nenhuma, né? Nesse momento não temos mais. Eu acho que a maneira de parar agora para continuar, para ter força depois, aprender com isso que a gente errou, que teve erro também no Sinjust nosso, dos comandos, né? E a gente voltar com mais força e mais organização. Eu não me sinto amparada, eu não vejo como, com que armas eu vou continuar lutando se eu continuar na greve agora, né? Correndo risco ainda de ter a greve declarada ilegal. É isso. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou a Andréia, sou aqui do norte da ilha. Eu só vim aqui para agradecer a cada um de vocês, de todos os colegas meus que estavam aqui na frente dessa escada aqui, ó. Os desembargadores passavam com cara de nojo, nem olhavam para nossa cara, mas eu só quero agradecer a cada um que estava aqui com a gente aqui, todos esses dias, na chuva, no vento, gente doente. Eu quero agradecer a você que está na janela aí, colega, obrigada! Você foi fundamental para o nosso movimento. Agora a gente não precisa de você, vai trabalhar, meu amor. E quem está aqui, que não estava na greve, colega, eu te agradeço por ter vindo, mas a gente não precisa de você agora, então volta pro teu trabalho. Pessoal, primeiro boa tarde para todo mundo aí. Alguns já devem me conhecer, eu sou Alan aqui do PJ. E antes de falar qualquer posicionamento, se é a favor ou contra voltar, se é pra gente voltar a trabalhar, se é pra gente continuar na briga, eu queria voltar e fazer algumas retrospectivas. A primeira assembleia da categoria, depois das últimas eleições, quando a diretoria atual ganhou e assumiu a diretoria do Sinjust, a gente teve um limite de fala de 2 minutos naquela assembleia em Fraiburgo. Cortado 2 minutos, exato, colocado no microfone, só que imposto só a categoria e não a eles. Certo? Chegou a segunda assembleia em Lages, né? E eles vieram com o discurso, não, que a gente não consegue mais, que a gente não consegue, que eles não nos respeitam e tudo mais. O que aconteceu? Eu pedi a palavra e parabenizei o Laércio principalmente por ter criado bolas, por ter criado colhões de peitar o TJ. Pela primeira vez eles tiveram a coragem de falar isso. Eu chego agora aqui, depois de 40 e tantos dias de greve, e eu vejo que a peitada deles não tá assim boa, sinceramente.
A gente chegou nessa greve aqui sem amparo nenhum, sem estratégia nenhuma. A gente continua sem estratégia. O Mauri chega, por exemplo, para falar aqui com o pessoal da capital e a gente pergunta para eles: é pra gente cumprir 200 metros? É pra gente ficar longe? É pra gente fazer apito? É pra gente não fazer apito? Ele diz: cada comarca está decidindo da sua maneira, com as suas peculiaridades. A gente não teve direção nenhuma, então. A gente veio para essa greve com a cara, com a coragem, sem direção. Voltando um outro fato fora aqui da greve. Lembra em 2013, aquelas manifestações de junho, que era contra a corrupção, era contra isso, contra aquilo, contra aquele outro. Fecharam ponte aqui em Florianópolis, no Brasil inteiro, 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. E o que ficou daquele dia, gente? Foi uma demonstração de força, uma demonstração de corpo. O pessoal tinha um poderio gigante e não tinha decisão nenhuma. Não tinha cabeça nenhuma. E essa greve está sendo a mesma coisa. Sinceramente, a gente está vendo agora o PCS. O pessoal diz: o nosso foco é o PCS, a gente precisa do PCS. Acabaram de dizer aqui que o PCS é inviável. Como assim a gente está lutando por algo que é inviável? Não é possível. Não é possível. Como o sindicato não teve esse sentido antes? Como assim? Agora eu estou me sentindo aqui um palhaço. E não palhaço pelo PJ, palhaço pela direção do sindicato. Agora me diz, a gente vai voltar a trabalhar ou vai continuar em greve? Independente de a gente continuar ou parar agora a greve. A gente está batalhando pelo PCS, o PCS é inviável. Me desculpa, a única solução que eu tenho é voltar para o meu trabalho e pensar em outro PCS. Pelo amor de Deus, que absurdo é isso? A gente está numa briga vazia? Não! A gente não pode estar numa briga vazia. Eu quero acreditar, sinceramente, que o sindicato tem estratégia. Porque até agora eu não vi. Mas eu quero acreditar que tem. Sinceramente. Eu precisava falar isso. Agora a gente tem que pensar uma coisa, galera. Se a gente está sem direção, a gente tem que dar uma direção pro movimento. Certo? A gente tentou o comando de greve, mas sinceramente, tinha vezes que eu via que eles não ouviam a gente. O pessoal olhava lá, o comando de greve decidia uma coisa e no dia seguinte tinha outra coisa completamente diferente colocada. A gente aqui na capital, na frente do TJ, a gente vê mais movimentação do que as comarcas. A gente vê muita coisa aqui, do pessoal entrando, saindo, levando ofício, voltando com ofício, e no fim das contas a gente vê o quê? Não sabem para onde estão indo. Desculpa falar isso, gente. Não sabem para onde estão indo. Eu me sinto perdido nessa greve, sinceramente. Eu peço desculpas para vocês. Eu não quero desanimar ninguém. Sinceramente, eu acho que a gente tem que voltar por um único motivo. Porque a gente não tem condições de batalhar agora se a gente não der um rumo decente para essa nossa greve. A gente tem que dar um rumo. Sinceramente, eu não sei qual é o rumo que é para tomar. O sindicato colocou um rumo aqui. Vamos voltar, vamos esperar, porque a gente tem que conseguir esse PCS na frente. Eu vou acompanhar a posição do sindicato, porque é a única direção que eu tenho. Apesar de acreditar que ela pode estar errada, eu vou seguir. Se a Assembleia decidir, vamos voltar para trabalhar, vamos. Até porque se a gente está dividido e metade do pessoal resolver fazer o que quiser, a gente acaba com a greve por falta de pessoas. A gente tem que estar coeso aqui. Ou a gente continua, ou a gente sai. Mas a gente tem que estar, lembrando, a gente está aqui por um plano de cabo de salário. E a gente vai ter que fazer agora, em outra frente, fazer ele virar viável. É isso. Boa tarde. Eu sou Paulo Ruver, trabalho aqui no Tribunal da VDI. Eu estava questionando os dias aqui na greve, a gente se reunia todo dia, e aí era questionado muito a ausência da direção do sindicato, e de fato, desde o início da greve não teve resposta para essa questão. Mas o que nos fez entrar nessa greve? Eu me lembro da Assembleia, aquela lá onde foi decidido, semana que vem tem resposta, ou senão vai estar em greve. Foi a convicção de que existe dinheiro e que a magistratura está se apropriando. Essa é a questão fundamental. Por que até hoje não teve um estudo sobre isso? Por que não se pegou os últimos 5 anos ali no Tribunal de Contas? Por que não se obteve informações e fizeram de fato um estudo para comprovar aquilo que individualmente as pessoas iam catar lá na área de transparência do site? Sindicato de luta, sindicato que está na frente,
tem que dar resposta para essas questões. Nós queremos resposta de qualidade. O plano de cargos foi elaborado por um ex-diretor do Tribunal de Justiça. A assessoria econômica é feita por um ex-diretor do Tribunal de Justiça que só trabalha com milhões. O que está acontecendo? Então esse é o nosso problema. Não tem fundamento. Nós vamos provar para essa greve como plano de cargos não é possível. Gente, falta direção. É esse o nosso problema. A organização por local de trabalho, pelo menos aqui nos prédios da capital, eu não vi. Eu me lembro em 87, 88, até meados da década de 90, eu era dirigente sindical e representava o judiciário no comando de greve. Apanhamos feito um cachorro de fazendeiro aqui do lado do Pedro Ivo, e foi isso que fortaleceu a greve. Mas tu não tem organização para o local de trabalho. Eu me lembro, todo mundo fala, não, o pessoal do interior que sustenta. Na época era o Tribunal de Justiça que sustentava a greve. Mas nós tínhamos um comando de 23 pessoas, de cada divisão tinha um representante. E a gente fazia discussão. Que nós não temos visto hoje. Então, assim, falta muito. E falta principalmente posicionamento. Esse sindicato é da categoria ou ele é hegemonizado pelos cargos comissionados que estão na direção do sindicato, acho que 4 em torno disso, que na verdade provaram na mesa de negociação, ao por conta própria, pegar os 16 e rebaixar para 8, depois para 4, depois não sei o quê, deu 1,8, 1,8. O que é isso? Isso é obrigação de quem é da tua confiança. Ó, faz o que eu quero. Mas eles são de quem? Direção de quem? Da direção do tribunal ou de confiança dos servidores? Eu queria que vocês respondessem. Eu queria principalmente que os eleitores dessa diretoria respondessem. Eu já provoquei outras vezes. Eu queria que viesse aqui tomar um microfone, fazer avaliação. A gente precisa dessa avaliação. Onde é que está a imprensa sindical? Eu não vi um jornalzinho editado. Eu não vi uma matéria decente do sindicato, da direção do sindicato. Só notas meramente formais. Teve que ser formulação espontânea, como foi na Assembleia. Quem que formulou a pauta de reivindicações? Foram pessoas que não eram ligadas à diretoria. Plano de cargo, 16%, porque a magistratura dele 16%. Não foram eles que formularam. E também eles não assumiram. Essa que é a real. Então, assim, uma das questões que me estava clara, que eu coloquei no início ali, esse movimento precisa construir de baixo para cima uma direção com competência para encaminhar essas reivindicações. Isso é necessário por 2 motivos. Para mim, porque eu tenho um posicionamento claro com relação à diretoria. E mais, greve para mim, quem dirige é o comando de greve. No nosso tempo, lá nos 80, 90, no momento da greve, elegia-se uma direção que se reunia diariamente. O dirigente sindical, a diretoria sindical tinha vagas lá na direção, na verdade, no comando, mas quem dirige o movimento é o comando de greve. E não foi isso. Na mesa de negociação não sentavam, os companheiros que iam para a reunião do comando sempre vinham frustrados, não tinha informação, ficavam lá plantados no comando de chá de cadeira e informação real não se tinha. Aqui estão noticiando aqui nesse microfone de que ele foi ter tomado a decisão tal e depois não apareceu lá. Então esse é o problema. Como é que é a história da democracia desse movimento? Nós precisamos pensar nisso, precisamos pensar o futuro. Então, outra questão que eu acho que é necessária, o PLC 05. Está morto. O que se queria no PLC 05? Se queria ajeitar a situação dos técnicos judiciários auxiliares que têm exigido trabalho de nível superior e é remunerado em nível médio. O último edital de concurso revela isso. Tudo é conteúdo de nível superior, mas de fato é nível médio. É enriquecimento ilícito do tribunal. E mais, queriam resolver um dos comissionados dos juízes para dar mais de R$1.500 para eles. E para isso tinha dinheiro. Nós é que estragamos o momento. O momento nós embaralhamos ele. Decidimos aqui por unanimidade e tiveram que aceitar. Quem é que é o autor desse PLC? Eu vi a antiga associação dos técnicos judiciários em que o presidente é o tesoureiro fazendo esse projeto. E o tribunal guardou do lado esses 26 milhões, não botou no plano de cargos. O que isso significa? Estou esperando o momento para enfiar na Assembleia e aprovar.
vai ter outra cara, pode que nós vamos ter cuidado. Então acho que é isso, tem inúmeras questões, mas eu acho que a tarefa está na mão, porque teve uma novidade, como já foi colocado hoje, o Brasil está mudando, é verdade, eu acho que está numa evolução desgraçada, e aqui a categoria está revelando isso, muita gente nessa greve que é muito positivo, mas nós não podemos nos contentar com esse resultado, que é muito pífio. Nós temos que construir o futuro, e nós vamos construir de baixo para cima com a responsabilidade de todo mundo. Eu acho que, de fato, é muito duro, é muito desgraçado, mas tem que sair para não estragar mais e reconstruir. Acho que é isso. Boa tarde, eu sou o Marcelo de São José. Foi me pedido que eu fosse curto, eu vou ser direto sobre os nossos pontos. E o seguinte, embora na minha comarca seja a minoria, eu sou um dos muitos das outras comarcas que defende a manutenção da greve, por vários motivos. O seguinte, um dos argumentos seria sobre a ilegalidade. Quem diz que nós parando agora a greve, uma futura declaração de greve não vai ser declarada ilegal. Então isso por si só não é motivo. Até porque, até que essa ação declaratória transite julgado, vai caber recursos e isso vai levar 2, 3 semanas. Justamente quando amanhã nós vamos ter uma audiência pública na LESC, nós vamos ter o FONAGE. Qual o interesse em acabar rápido com essa greve? Mais do que isso, se é argumento falar que, independente de qualquer decisão, muitos vão voltar, também é verdade que se nós pararmos a greve agora e for pedido que nós voltemos depois, muitos já disseram que não vão voltar. Então, independente de qual seja a posição, nós vamos ter perdas. Nós temos que ver qual que é o lado mais favorável para nós. Sendo que o tribunal aparece apenas tentar negociar conosco quando nós efetivamente estamos em greve. Outra coisa a mais, nós vamos esperar que o processo chegue do Conselho de Gestão, desde a órgãos que têm pessoas que têm cargos políticos, e o presidente já sinalizando tanto no pleno quanto fora dele, que é inimaginável, que os nossos presos não vão ser atendidos. Vocês acham que em 15, 20, 30 dias as coisas vão mudar? O próprio quem esteve no pleno semana passada viu o desembargador Led dizendo que ele próprio sabia que os servidores não tinham motivo para confiar nos desembargadores do tribunal. O que mudou de ontem até agora? Nada. Mas por que o sindicato não impede uma habeas data para que verifique as contas do Tribunal de Justiça, que cobre do Tribunal Estadual? Por quê? A greve é uma arma nossa e muitos falam que nós já tivemos uma evolução, que o Tribunal aceitou negociar conosco. 1,83, 50, 60 reais é negociar. Para mim, contra a proposta é quando as partes cedem. O tribunal não negociou nada. Ano passado se falava que poderia haver um aumento de 300 reais no auxílio de alimentação. Agora vai haver de 160. Estão brincando, né? E mais, nós tivemos as aulas registradas em folha funcional, faltas essas que podem prejudicar o nosso licença-prêmio, pode nos prejudicar em vários direitos. Se nós vamos voltar, isso tem que estar claro como regra brutal. Independentemente de haver contravenção de horas, a greve é um direito constitucional. Então nós não temos contravenção de porcaria nenhuma. Outra coisa, nunca poderia ter havido esse registro, porque o Estatuto Civil Público Estadual fala em falta justificada. Falta mediante greve é falta justificada. E mais, ainda que a falta fosse justificada, como todos bem sabem, o limite era de 10%, não de 30%. Se os desembargadores querem legislar, eles têm que estar na LESC, no Congresso Nacional, não no Tribunal de Justiça. Então, pessoal, a posição da maioria tem que ser respeitada. No entanto, a maioria tem que considerar que o tribunal negocia conosco enquanto nós tivermos poder. E outra coisa, por que nós vamos ter boa vontade com o tribunal se ele não tem boa vontade conosco?
Então, um abraço a todos os colegas e vamos decidir que nós sejamos nominados na melhor decisão possível para todos na categoria. Boa tarde, amigos. Meu nome é Luiz Nascimento Carvalho. Sou aposentado da comarca de Canoinhas. Mais uma vez, talvez até me torne chato, porque até agora não vi ninguém falar em aposentado. Só para vocês terem uma ideia, se voltarem com essas propostas do tribunal, muitos aposentados não vão ter nada de ganho, porque não tem paridade, não ganha nem a data base. Esse auxílio alimentação, 16% também, os aposentados já estão ameaçados do corte do auxílio alimentação. É uma pena. O que nós queremos, o que os aposentados pedem, é tão simples, e nem isso o Tribunal de Justiça nos atende. Nós estamos solicitando já, essa é a terceira vez que eu venho pedir que seja criada uma mesa de negociação do Tribunal com núcleos aposentados, para a gente saber o que pode resolver, e nem isso eles fizeram até agora. Gente, eu não venho aqui falar para vocês que continuem na greve ou que parem com ela, mesmo porque alguém pode dizer, é muito fácil você falar que devemos continuar na greve, porque o aposentado não vai sofrer desconto, não vai ter nada. Mas não é isso não, pessoal. Meus amigos, é muito triste ver o que está acontecendo com o servidor hoje. E o Tribunal de Justiça está fazendo muito bem o jogo dele. Eu tenho visto aqui pelas falas que me antecederam que a maioria não está tão preocupado com o tribunal, está preocupado mais em jogar a culpa no colega que não fez a greve, ou no sindicato, ou no comando de greve. A gente tem que parar com isso. Nosso inimigo comum é o Tribunal de Justiça. Nós temos que apontar nossas armas para eles, não para os colegas, e nem para o nosso sindicato. Não estou aqui defendendo nada, não estou defendendo o sindicato, nada. Eu faço parte do comando de greve também. Mas o que eu queria pedir para vocês, encarecidamente, que essa greve, que tem sido considerada a maior greve do Brasil, do Poder Judiciário, que serviu para unir todos os servidores, para que todos se conhecessem, que o fim dela não sirva para acabar com essa união. Se tiver que sair, tem que sair todos unidos de novo, para que se tiver que voltar, volte todo mundo unido outra vez. É uma pena, porque já naqueles tempos bem antigos, até nas aldeias indígenas, os anciões eram sempre escutados por todo mundo. Eram aqueles que poderiam dar conselhos, ver como é que tinha que ser feito. Hoje, o aposentado não é respeitado nem pela sua família. Ele é visto mais como uma pessoa que está incomodando o estorvo. Eu quero agradecer as associações que estão dando apoio ao movimento dos aposentados, aos deputados, e dizer que, se for criada uma mesa de negociações, a gente vai ter avanço. Eles estão dizendo que vão aumentar o auxílio saúde para compensar o auxílio alimentação que eles querem tirar. Mas a gente não sabe o valor nem como vai ser. Então a gente queria estar participando dessas negociações, até para levar alguma coisa a mais para eles. Eu agradeço e que Deus nos proteja. Boa tarde, sou o Fabiano aqui da capital. Eu só queria deixar uma coisa bem clara. Hoje tem uma assembleia para o retorno ou não ao trabalho, né? Tendo a maioria para retornar, todo mundo vai retornar aqui amanhã já, com o rabinho entre as pernas e sem uma garantia do papel que o sindicato vai fazer para ninguém ser perseguido?
Não, não pode ser. Se for para voltar, vai ser daqui 2, 3, 4 dias, quando o tribunal der um papel para não descontar nada, repor todo o valor que eles roubaram da gente. E outra, aquilo lá não merece a nossa confiança. Aquilo lá não merece, porque eles nunca honraram com a palavra. Agora eu vou dar voto de confiança para alguém aqui. Para alguém, é para o sindicato. Sabe por quê? Daqui 1 ano e meio tem assembleia do sindicato, tem votação, tem chapa. E se eles não mostrarem que estão do nosso lado, eles arrumaram uma chapa nova. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliane, eu sou de Joinville. Eu trago para vocês as nossas 2 preocupações. A primeira é como ficar na greve com cada dia menos gente confiante nela. Como ficar na greve com uma crise de identidade de liderança a cada dia mais visível, mais preemente, com essa lavação de roupa suja que nós estamos vendo aqui. E 2, como sair dessa greve sem nenhuma garantia de 2 coisas, pelo menos: de que vão limpar minhas fichas, que está suja, que alguém teve a falta de sensibilidade de sujá-la, como se eu fosse uma pessoa que tivesse cometido uma falta grave, quando na verdade eu exerci um direito constitucional, um direito livre de todo cidadão de fazer greve. Como é que eu volto para trabalhar sem nenhuma garantia de que o meu vencimento sagrado de alimentar minha família, que foi me tirado, vai ser devolvido? No meio desse conflito, Joinville me pergunta, e nós nos perguntávamos na sexta-feira, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz? E eu acho que é a vida de todo mundo. E aí, para nós, a gente veio unidos no nosso seguinte posicionamento. A gente pensou que oferecer a seguinte proposta: olha, se o tribunal acha que em 15 dias dá para encaminhar esse PCS como sinal de que ele é viável ou que é possível estudá-lo, nós propomos o seguinte: podem ficar com 30. Vocês pegam 30 dias e nesses 30 dias vocês limpem a minha ficha, limpem as nossas fichas, vocês devolvam os meus vencimentos, vocês organizem tudo ao status quo anterior. E como sinal pleno da minha boa vontade, eu volto a trabalhar, não tem problema. Mas eu já deixo aqui marcado, dia 24 de junho de 2015, eu estarei aqui de novo, numa nova assembleia, todos nós aqui novamente, para fazermos a seguinte observação: se esse tribunal não tiver limpado as nossas fichas, não tiver devolvido o nosso dinheiro, não tiver encaminhado o PCS, a nossa greve não só continua, como eu trago todos os outros servidores que ficaram na comarca hoje para participar da greve. E mais, eu deixo um recado tanto para o sindicato quanto para a oposição dele, que nesse momento, se vocês não estiverem conosco daqui a 30 dias, os 2 estão enterrados politicamente. Tanto o atual sindicato quanto a oposição, porque nós vamos trazer gente aqui para continuar essa greve daqui a 30 dias. Então é isso que Joinville propõe. Boa tarde. Primeiro, eu queria começar dizendo que eu me sinto inteiramente contemplada pessoalmente com a fala da colega de Joinville, tá? Segundo, eu sou então Liliane, sou da comarca de Chapecó. Primeira coisa que eu queria falar em nome da comarca é que Chapecó está em greve ainda, tá? Ao contrário do que foi dito, lá não se arredou um pé. Chapecó está submetida a essa assembleia, a decisão dessa assembleia, e ninguém arreda pé. E mais, mesmo que em outra assembleia, depois de 13 horas de viagem, nós sejamos submetidos novamente a um hotel com 6 pessoas por quarto e cheiro de xixi, a gente vai vir nas assembleias e fazer
for necessário, tá bom? Segundo, eu queria dizer para os colegas um pouco da percepção. Eu acho que a opinião da comarca já externei, estamos submetidos a essa assembleia, estamos sim, a comarca decidiu que não há mais condições fáticas para que a gente continue em greve, dado tudo que foi dito aqui anteriormente, que a gente não vai ficar se repetindo ad perpétuo. Infelizmente, a maior greve da história do judiciário não está tendo o desfecho que ela merecia e a gente sabe reconhecer isso, mas estamos submetidos a essa assembleia, ao que for decidido aqui. Acho que o Tribunal de Justiça foi o que o Tribunal de Justiça é, e cada vez mais o Tribunal de Justiça é, infelizmente. O Tribunal de Justiça foi, mais uma vez, baixo, arbitrário, jogou sujo, jogou no terror com o que nós temos de mais precioso, que é o fato de cada um de nós, o trabalho de cada um de nós sustentar as nossas famílias. Então isso é muito baixo, é muito duro. Penso, em relação ao sindicato, o que acho que é meio de conhecimento de todos, o sindicato esteve, por um ou outro motivo, aquém do movimento, aquém no setor de imprensa, aquém no setor jurídico, aquém no setor de mobilização e motivação, mas o que eu queria centrar não é em nada disso. O que eu quero centrar é no seguinte: nós que estamos aqui e os colegas que não puderam vir, estão hoje nos aguardando em frente aos fóruns, temos que ter ciência primeiro, e mais importante do que qualquer coisa, não dá para confiar no TJ, e cada um tem a sua opinião sobre confiar ou não na direção do sindicato. Agora, numa coisa dá para confiar. Dá para confiar em gente que teve 30% de desconto do seu salário determinado e não voltou a trabalhar. Dá para confiar em colegas que pegaram cargos comissionados e, gente, orçamento em casa faz falta. O que me descontaram de salário, eu tenho que tirar das minhas contas, porque aquele dinheiro que me tiraram não sobra por mês para mim. Eu tenho 2 filhos adolescentes. E se tirar dinheiro dessa gente e essa gente não voltou a trabalhar, e se colegas com cargos comissionados pegaram o cargo como eu vi, ninguém me contou, e disseram, bom, eu estou nessa função há 10 anos, não há contra mim reclamação nenhuma, não há reclamação contra o meu trabalho. Agora, se você me diz, se o senhor me diz, se Vossa Excelência me diz que por conta da greve que eu estou fazendo, não contra o senhor, mas a meu favor, eu tenho que perder essa função, fica, entrega para quem quiser. Nesses colegas nós podemos e devemos confiar. Então a nossa confiança, gente, não é na palavra do TJ. A nossa confiança não é em nenhuma direção do sindicato. A nossa confiança tem que ser nesses atos. Hoje a gente sabe que se for deliberado por voltar a trabalhar, nós não estamos de jeito nenhum voltando a trabalhar por medo. Nós estamos voltando a trabalhar por uma questão estratégica, se essa for a determinação da Assembleia. Nós estamos voltando a trabalhar porque carecemos de liderança, porque carecemos de estratégia, mas não por medo de gritinho ou de ameaça por escrito. E só isso já é uma grande vitória dessa categoria, que nunca mais a gente deve esquecer. Nunca mais. Só para terminar, eu sinto é uma impressão pessoal que não foi discutida na comarca, mas que eu tenho que externar. É quanto à questão do comando de greve. Colegas, me desculpem, mas eu acho que a nossa concepção sobre o porquê e o pra quê do comando de greve foi subvertida. Foi subvertida. Quando eu ouço algumas falas dizendo ou responsabilizando o comando de greve pelo naufrágio de algum tipo de negociação, eu penso, e é uma opinião pessoal, que nós não entendemos, e principalmente a direção do sindicato não entendeu para que serve um comando de greve. Um comando de greve serve de ponte entre a categoria e a direção do sindicato. Um comando de greve se forma porque é humanamente impossível uma direção do sindicato rodar todo o Estado, mobilizar toda uma categoria, se não houver apoio organizado dessa categoria. É para isso que serve um comando de greve. Agora,
falta de confiança numa direção, nós queremos que o comando de greve faça frente, que dirija o movimento, que negocie, que arrume um jeito. Isso não é, desculpem colegas, isso não é obrigação de comando de greve. Quem dirige o momento mais crítico de uma categoria como uma greve tem que ser a direção do sindicato. Então vamos assumir coletivamente as falhas. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Barbosa, sou da comarca do Tubarão, tenho 31 anos de judiciário. Eu acho que a leitura que a gente pode fazer nesse momento, bonito da nossa categoria, é a seguinte: o tribunal, quando vai para a mesa de negociação, o presidente define quem vai negociar pelo tribunal. Mas não foi assim. Ele não apareceu na mesa de negociação nenhuma das vezes. Ele indicou algumas pessoas para participar da mesa de negociação. E o sindicato poderia sim levar alguém no comando de greve. O tribunal não pode interferir em quem da nossa categoria vai fazer parte da mesa de negociação, em momento algum. Isso tem que ficar claro. Alguns pontos que eu quero lembrar que a gente já refletiu na comarca. O primeiro PCS, para quem é mais antigo, lembra que foi um parto para a gente conseguir a aprovação. Foi uma luta árdua, com paralisações, com mobilizações, com visitas nas comarcas. Foi difícil? Foi. A gente conseguiu? Conseguiu implementar, se não me engano, 64% em um período de 3 anos, o que foi reduzido. O segundo PCS, na administração do desembargador Trindade dos Santos, eu lembro bem que foi no primeiro semestre da gestão dele, num total de 2 anos. E a gente pensava assim, no primeiro semestre vai ter mais 1 ano e meio, esse PCS vai vingar. E deu no que deu. Eles cozinharam nós em fogo baixo e no final conseguiram arquivar. E daquela data para cá nós estamos correndo atrás. Esse PCS nada mais é do que aquele que há 5 anos e pouco a gente não conseguiu fazer valer. Esse nosso PCS agora, nós começamos na mobilização pela implementação do PCS, novo PCS, 16% de ganho real, os 2 pontos básicos. Nós conseguimos com essas 2 propostas, 3 e mais outro que agora eu não lembro, nós conseguimos no estado 80% de mobilização. A maior mobilização que nós tivemos no estado, eu com 31 anos de judiciário, a maior mobilização. O que é que nós conseguimos? Nada. Concretamente nada. Por quê? A leitura pessoal que eu faço é o seguinte: eu participo de movimento social desde 82. Em 84 eu entrei na Unisul, comecei a fazer parte do movimento estudantil, enfrentamos uma greve em 88, 89, onde a polícia invadiu a universidade, bateu em alguns membros da diretoria do DCE, do qual eu fazia parte. O Paulo Ruver, que me antecedeu na época, fazia parte da UCE, União Catarinense de Estudantes, lembra dessa história? E eu, nesses 31 anos de judiciário, eu nunca vi uma categoria tão mobilizada. Mas, de outro lado, vejo também uma diretoria que caminhou com freio de mão puxado. A diretoria do nosso sindicato. Aí o pessoal vai dizer assim: não, aqui não é o momento de lavar roupa suja. Não, o momento é aqui na greve, na Assembleia. A gente tem que avaliar, ponderar, ser sincero nas nossas avaliações. Eu respeito cada um deles, porque são servidores igual a mim. Só que eles têm que rever algumas posições. Onde é que eles erraram, onde é que eles podiam pisar mais firme, porque quem tem 80% da categoria na mão, tu pode pisar mais firme. E a gente não sentiu isso. Na comarca eu avalio que algumas pessoas estão desanimadas. Algumas estão pensando em voltar, como é na maioria. Mas por quê? Porque não sentiram firmeza em quem está dirigindo isso, apesar da nossa força.
É uma pena que nós estamos prestes a fazer uma greve de 40 e poucos dias para começar a negociar a não punição. É uma pena. É triste, porque se nós formos colocar na ponta do lápis, nós ganhamos 1,80 e pouco de ganho real. E o PCS está ficando para trás. É a maior greve do judiciário, no entanto, até agora sem uma conquista efetiva. Não podemos dizer lá na frente, foi a maior greve do judiciário. Mas o que você ganhou? Bem pouca coisa. A minha preocupação com o novo PCS é a seguinte: o tribunal vai estudar o PCS? Vai. Mas o estudo do tribunal a gente já sabe o que é que vai dar. A leitura que eu faço disso é que pode acontecer com o novo PCS o mesmo que aconteceu com a PLC 05. A gente queria o nível superior pro técnico, todo mundo queria, todo mundo lutou, montaram um projeto, o projeto foi para a Assembleia e eu, quando me dei conta, vi que eu não ia ser beneficiado. Eu tenho nível superior também, igual a grande maioria, mas com 31 anos de judiciário eu não ia ser beneficiado de nada naquilo ali. O que ocorreu? Nós fomos para a Assembleia Legislativa lutar pela não aprovação. E a minha preocupação é que o tribunal manobre tanto esse PCS que a gente está querendo, que no fim a gente pode estar lá na Assembleia lutando para que ele não seja aprovado. É uma preocupação. Nada garante que se a gente voltar, o tribunal vai encaminhar o processo, o plano de cargos como a gente está falando, está pedindo. Nós estamos pagando efetivamente para ver. No meu salário descontou 1.220, se eu não estou enganado. Nós estamos nesse movimento pagando para ver. E eu me proponho a continuar pagando. A nossa comarca se propõe a continuar pagando. Para fechar, 2 pontos. Se a gente voltar a trabalhar, alguns pontos, a comarca elaborou um ofício e encaminhou para a direção do sindicato. Alguns pontos fundamentais que alguns colegas já relacionaram aqui: a questão da devolução do que descontaram, a negociação dos dias parados, todos aqueles itens. A gente só negocia mediante a garantia de que aquilo ali vai estar garantido. Aquele documento que nós encaminhamos para o tribunal, para o sindicato. E eu acho, para finalizar, que está na hora da diretoria do sindicato botar efetivamente o bloco na rua. Porque, independente da decisão que a gente tomar aqui, eu sou particularmente a favor da continuação. Mas, independente da posição que nós tomarmos aqui, se a gente voltar a trabalhar, e se daqui 15 dias, um mês, como a colega propôs aqui, a gente voltar para a greve, eu espero que a direção do sindicato vista efetivamente a camisa. Uma categoria 80% na greve, é importante que a direção do sindicato, e o sindicato somos todos nós, mas a direção do sindicato coloque o bloco na rua, para o negócio acontecer. Tá bom? Eu sou Márcia, também sou da comarca de Tubarão. Eu não vou me alongar muito, porque muitos colegas já expressaram a opinião, não só minha, mas como também das pessoas da comarca que eu estou aqui representando. Eu queria dizer, primeiramente, que eu vejo essa Assembleia hoje como precipitada. Precipitada por quê? Porque estamos aqui com a propositura de voltarmos para trabalhar, sem nem ao menos termos a garantia de que vamos ser revistas as nossas fichas funcionais, vamos ser devolvidos o dinheiro surrupiado do nosso salário. Então, o que eu poderia propor, o que eu penso que nós poderíamos fazer, a minha sugestão pessoal é que mantenhamos a greve, pelo menos por mais 4, 5 dias, até que isso seja definido. Porque agora que nós estamos na rua, estamos em greve, se nós não conseguirmos nem isso, gente, imagina voltando para trabalhar. Cadê o respeito que vão ter por nós, se não estão tendo nem neste momento? Então eu peço que antes de vocês votarem, que pensem e que seja acrescentada aquela opção de nulo, porque quem está nulo, quem está aqui nulo, ninguém está nulo, ninguém está em cima do muro. Que a terceira opção
manter a greve até que sejam definidas pelo menos essas situações. Então eu não quero me alongar, mas é isso que eu penso e eu espero que vocês também pensem, porque depois que nós voltarmos, não adianta chorar o leite derramado. O tribunal vai dar o que ele quiser, se ele quiser. É isso aí. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Eu acho até que eu tenho que mudar, tenho que falar assim, ó. Boa tarde, guerreiros e guerreiras que sobreviveram até a data de hoje, a maior greve do Poder Judiciário de Santa Catarina e talvez a maior greve do Judiciário brasileiro. Meus parabéns a todos vocês, a todos os senhores e senhoras que, com todo o caderno de maldade que o tribunal começou a abrir, resistiu bravamente até hoje, né? Até essa assembleia, para a gente poder decidir nossos rumos, né? Então, assim, ó, eu queria congratular a todos que vieram, a turma do Oeste, que já veio ontem, né? O pessoal do Litoral, a turma do interior, meus colegas da comarca de Lages, né? Que fizemos aí ao longo dessa semana reuniões bem pesadas, né? Porém bem produtivas, tudo dentro, discutindo no campo das ideias. E isso é que é importante, a gente preservar esse caráter de urbanidade, né? Somos ordeiros, somos tranquilos, estamos aqui todos de uma forma muito amena e tranquila para poder decidir nosso destino. Bom, pessoal, ao longo desses 47 dias de greve que faz hoje, tá? Eu, particularmente, né, eu não faço parte do comando já há uns 20 dias, né, mas eu tive uma função muito interessante ao longo desse período que eu não estive dentro do comando, que foi uma função de mobilizar, articular e fazer uma ligação entre a direção da greve, que era a direção, que era comando de mobilização e direção de sindicato, com a nossa categoria. Montamos aí um grupo diferente dentro desses canais de comunicação modernos que a revolução informacional e comunicacional nos colocaram à disposição, como é caso de WhatsApp, essas coisas todas. Até foi bom porque eu me incluí digitalmente também, que eu estava um cara meio dinossauro na história. E a gente pôde conversar com muita gente boa, muita gente que foge desse referencial, sabe, de direção de movimento. Gente que estava na sua comarca trabalhando, carimbando seu papel, sabe, cumprindo seus mandados, cumprindo, enfim, seus despachos, e que essas pessoas se revelaram enormemente lideranças locais e verdadeiros líderes que eu não tenho dúvida, se não tiverem oportunidade novamente de liderar um movimento tão bonito quanto esse, vão ser ótimos pais e ótimas mães, porque vão liderar suas famílias, entendeu? E seus filhos de uma forma maravilhosa. Então, essa primeira parte da minha fala, que eu não quero que seja longa, eu quero congratular esse esforço que eu presenciei no rosto e na atitude de cada uma das mulheres e dos homens, né, desse nosso Poder Judiciário, dos servidores em especial. Pessoal, eu pude ao longo dessa greve percorrer quase 10 mil quilômetros, entendeu? E talvez tenha sido aí pela função que eu assumi também dentro da greve, talvez a pessoa que visitou mais comarcas. Eu fui a quase 38 comarcas, para ser mais exato. E eu teria aqui, de uma forma muito objetiva e muito clara, um encaminhamento enquanto militante, uma pessoa orgânica dos movimentos sociais, entendeu? Uma pessoa que milita desde os 14 para 15 anos de idade, lá no movimento secundarista, no movimento estudantil secundarista, tá? Eu teria essa posição de militante, que não é uma posição irresponsável, mas é uma posição de paixão, que a gente chama no modo da paixão. Não é no modo, quando a gente diz modo da ignorância, o modo da paixão e o modo da bondade. Não é no modo da ignorância, mas é no modo da paixão. O modo da paixão
ela me faria tranquilamente, como eu tenho dito, tá? Pelo telefone, nas redes, pelas pessoas que têm ouvido. Eu tranquilamente viria para essa Assembleia e diria o seguinte: eu não saio dessa greve. Desconta, tira o que for, não tem problema. Eu não quero nem repor dia parado. Eu quero que desconte, porque eu não vou repor dia parado. Eu não vou, de forma alguma, me sujeitar a uma decisão imperialista, que é a decisão do Tribunal de Justiça, que sequer legal é. E eu aprendi nos bancos escolares que justiça só é justiça quando o legal está junto com o moral. E o que eles têm é unicamente o legal, eles não têm o moral. Porque nossa greve sequer foi julgada ilegal. Sequer foi julgada ilegal e já tem desconto em folha. Sequer, entendeu? Eles levaram em conta que descontaram e estão mandando a gente repor dia que já foi descontado, inclusive. Então, pessoal, assim, ó, tem diversos elementos para apontar a imoralidade que são as decisões judiciais do tribunal. E eu aprendi, aí sim, na militância, na luta, de que o que não é moral não se cumpre. E é por isso que essa categoria desrespeitou a decisão judicial. Porque decisão judicial tem que ter legal e moral. E não era moral. Por isso que a gente disse não aos 200 metros. Por isso que a gente disse não aos 70% lá dentro. Por isso que a gente disse não a voltar para essa greve. E continuamos a dizer não por longo tempo. Mas a condição que eu venho aqui na frente, que não é uma condição unicamente de militantes de base, como todos nós somos, não é somente isso. Eu tenho uma responsabilidade, muito embora eu não faça parte do comando e nem da direção, eu fiz parte desse comando. E continuei enquanto uma pessoa, talvez referência de alguns colegas, que mantiveram esse diálogo com a gente, e eu tinha um diálogo direto com a direção, com o presidente, relatando, afinal de contas eu estava executando um serviço pelo sindicato. Então eu tenho uma responsabilidade um pouco maior do que a minha responsabilidade unicamente de militante. É uma responsabilidade de dirigente. E quando eu assumo a responsabilidade de dirigente, eu assumo também uma visão que não é a minha própria visão somente, a visão do meu umbigo, das minhas necessidades. Eu tenho um marido que ganha bem, eu posso ficar na greve, descontar o que for. Eu tenho uma esposa que tem uma herança legal, eu posso permanecer. Não, eu tenho que olhar ao lado daqueles companheiros que estão trabalhando, que as esposas são donas de casa, ou as companheiras que estão trabalhando, que os maridos ficam em casa cuidando dos filhos, ou daqueles que o marido e a mulher são funcionários do judiciário. E essa realidade me faz não me afastar, em espécie alguma, do problema dos outros. Me faz ter essa visão periférica e saber o seguinte: por mais que eu queira ficar nessa greve, por mais que eu ache que é ilegítimo, é imoral o que eles estão fazendo, por mais que eu enxergue a figura do presidente como uma figura blindada, sem força, até a última reunião do pleno, porque foi somente nessa última reunião do pleno que ele entendeu, que ele enxergou que ele tinha força política para poder encaminhar as propostas que foram encaminhadas. Porque não era só a maioria que ele precisava no pleno. Ele precisava de uma maioria que convencesse que as atitudes que ele fosse tomar, entendeu? Eram atitudes, no mínimo, para eles, legítimas. Ele não teve esse momento ao longo de toda a greve. E eu conversando com alguns colegas, eu me recordo que até que esse presidente, ele não foi tão mal como foi, por exemplo, o Jorge Mussi lá em 2004. Foi muito pior. Muito pior. Lembro muito bem, inclusive fui muito crítico à direção do sindicato à época, quando a direção do sindicato decidiu pela volta da greve. Degladiamos no campo das ideias e eu fui muito crítico assim, bati muito mesmo. No congresso do sindicato levar documento, batendo nisso, mas depois a gente tem que ter, eu acho que o que nos diferencia muito
né, dos seres irracionais, talvez, né, essa nossa racionalidade é a possibilidade de recuarmos naquilo que a gente viu que é errado e reconhecer. Porque a gente só avança, não é reconhecendo para nós mesmos, mas quando a gente reconhece em público também. E eu reconheci que naquele momento, a saída, ela era a mais adequada. Anos depois foi derrubada a resolução do Jorge Mussi. E aquela época, eu acho que a vantagem que teve nesse momento que nós vivemos é que naquela época nós soubemos como sair dessa greve. Nós soubemos. Eu já quero me antecipar que a minha posição de dirigente, ela me coloca na sustentação de defender aquilo. Que essa greve já acabou, já tem pelo menos uma semana. E que nós estamos assim, ó, numa sobrevida de aparelho. Eu sei que vai ter colega que vai ficar chateado, mas eu estou expondo ideia, legitimamente como qualquer um aqui. E eu digo para vocês assim, ó, nós estamos sobrevivendo nos aparelhos. Nos aparelhos. Porque não é o que nos faz voltar para casa, não é o medo de não receber o que o tribunal colocou, não é o medo, entendeu, do tribunal pleno tirar tudo que a gente conquistou. Eu discordo. Eu rodei 38 comarcas e vi. O medo que existe é processo administrativo, de exoneração, se vai ter ou não, a iminência nos assusta. Todo mundo sabia do desconto, ninguém mentiu do que poderia acontecer ao entrarmos numa greve. Mas o problema é o seguinte, uma coisa é sabermos acerca do desconto, a outra é quando a panela raspa porque está faltando R$1.000 em casa. E aí, realmente a postura da categoria é outra. Ali a gente já teve uma baixa, que é a pior baixa que tem, não é a baixa numérica, é a baixa do moral. A baixa do moral, isso é muito ruim. E gente, para mim, houve diversos equívocos, o Laércio já falou aqui, e acertos. Não é o momento, honestamente não é o momento. Nós temos fóruns até para poder fazer isso, momento para fazer. Eu acho que o grande momento dessa categoria é o seguinte, independente da decisão que venha a tomar, porque nós construímos enquanto grupo, tá, propostas pela permanência da greve, caso ela permaneça, seja isso que a categoria quer. Eu tenho 8 propostas aqui quanto à permanência da greve, tá? E nós temos também propostas quanto à saída dessa greve. A partir do momento que a categoria decidir, né, através da votação, vai vir o momento dos encaminhamentos. Mas eu gostaria, tá legal, de já encaminhar algo que é importantíssimo. Independente de qualquer coisa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, nós ganhamos sim com essa greve. Até o momento, ganhamos sim, ganhamos. E ganhamos pontos objetivos e ganhamos pontos subjetivos. Eu vou começar pelo objetivo que todo mundo sabe. O Tribunal de Justiça, ele queria pagar 6% só no início. Todo mundo sabia disso. Porque todo ano a nossa database é média dos principais índices inflacionários do Brasil. E era isso, o que o doutor Bride falou. Não vamos pagar nada mais do que 6%. É o que as outras presidências têm feito e essa administração vai manter. Nós conseguimos chegar a 10, sendo que 1,83 é aumento real como antecipação do PCS. Nem perto do que a gente quis. Nem perto do que a gente quis. Mas também bem interessante. E assim, ó, um avanço muito interessante. 70% praticamente a mais do que eles queriam dar. 6 em 7, 42, 4% a mais. Então, quase 70% a mais do que eles queriam dar. Ademais, muito embora os 16% dos magistrados também queiram, nós queríamos a atualização do nosso vale alimentação. Tá tendo? Muito embora os magistrados também recebam. E a questão do PCS, que é o fundamental da nossa luta desde o início. E eu acho que isso tem que continuar essa amarração. E aí, gente, eu falei dos ganhos objetivos e os ganhos subjetivos. A nossa categoria sempre foi dita pelos outros movimentos sociais, seja de servidores públicos ou da iniciativa privada, como uma categoria despolitizada, desunida. No início, quando as associações surgiram, de oficiais de justiça, de escrivão, aquele troço, tá ali o Volney, que foi presidente, não me faz enganar,
Entendeu? O que acontece? Era um problema debater com o tribunal, porque o tribunal chamava as associações em separado e desmobilizava a categoria como um todo. O ganho subjetivo nosso foi o quê? Unidade, espírito de corpo, força, saber que juntos nós podemos emparedar o tribunal. E se essa greve, ela foi dura pra gente, foi difícil, acreditem, pro tribunal foi muito mais. Foi muito mais, e eles tiveram uma lição e estão tendo uma lição. E as próximas negociações vão ser negociações muito mais complicadas para eles, né? Concluindo, gente, eu queria dizer o seguinte: independente da forma como encaminhar, nós temos essas propostas. Agora, eu gostaria de encaminhar uma coisa que é fundamental. Primeiro, ratificar o que a colega Mitimbó sugeriu, que daqui a 30 dias, pelo menos, numa avaliação da tramitação do PCS, nós tenhamos uma outra Assembleia Geral da categoria, para que nós possamos estar motivados, oxigenados, e o tribunal possa ver que essa categoria continua forte. Mas para isso, tem que anteceder, colegas, as Assembleias Regionais, porque as Assembleias Regionais, elas são preparatórias para a Assembleia Geral. Você tira posicionamentos mais diretos daqueles que não podem vir para cá. Tem que ter Assembleia Regional. Foi o que faltou nas nossas 2 últimas semanas. Por fim, vou concluir. Por fim, nós temos que encaminhar uma comissão para que a partir de amanhã, essa comissão formada pela direção e por mais 2 ou 3 membros da categoria, para começar a discutir com os desembargadores, os gabinetes, e não deixar para a reunião do pleno. Porque se a gente deixar para a reunião do pleno acerca da volta do nosso dinheiro do mês de maio, de tirar as anotações de ficha funcional, do status quo daqueles que perderam o cargo, de tudo isso, se deixar para o pleno, nós vamos tomar pau. Então tem que ter uma comissão, eu já estou encaminhando a mesa isso. E outra coisa, o PCS tem que continuar sendo tratado por uma comissão também, porque nós temos o PL 05, que o dinheiro está lá, e o tribunal até agora não disse o que vai fazer com aquele dinheiro. E não é outra discussão não, ela é uma discussão clara e presente. Pessoal, eu agradeço a atenção e a paciência, é uma fala só, então eu tive que me estender, mas a posição inclusive que eu trago da minha comarca de Lages é essa, do retorno ao trabalho, entendeu? Essa greve não foi uma greve perdida e ela continua, seja em estado de alerta, seja em estado de greve, suspensão, a discussão semântica com a Assembleia. O que interessa é que nós vamos continuar vigilantes, tá? E vamos continuar firmes, cobrando do tribunal o mínimo que eles já participaram e continuando a nossa luta, porque o que nos interessa é o plano de cargos aprovado. Obrigado, gente. Valeu. Boa tarde, pessoal. Pessoal, boa tarde. Eu não quero me estender muito, não pretendo me estender muito. Agora, gostaria de começar a fazer a minha falação, já que eu não acompanhei o começo da Assembleia, não lembro se isso foi feito, mas aos companheiros que a gente perdeu nesse ano, por falecimento. Essa semana a gente perdeu o Oleni de Blumenau e eu quero aqui fazer a minha saudação a esse companheiro que eu conheci desde as antigas de sindicato, desde a época que eu fui direção, fui presidente do sindicato. Então, ao Oleni, a família, né? Família, a Classi, a Cleide, a minha saudação, a comarca de Blumenau. A Néia, que nós perdemos aí no começo do ano, há 2 figuras assim, nossas lá da minha comarca. Eu sou Alcides, da comarca de Palhoça, para quem não me conhece, ao Arthur, nosso escrivão que se foi, ao Júlio César, oficial de justiça, em nome dessas pessoas, né, lutadores, que sempre estiveram no movimento com a gente, no caso do Oleni até agora, nos últimos momentos. Então, para a gente tentar jogar um pouco para cima essa nossa Assembleia, porque me deixa muito preocupado o rumo que as coisas estão tomando. E aí assim, pessoal, o meu papel
de repente é um pouco complicado aqui. Tentar dizer alguma coisa que não foi dita e ao mesmo tempo tentar achar aqui uma luz no final do túnel para os questionamentos, para o que a gente vai fazer, para o que a gente vai decidir. Eu só quero lembrar que assim, ó, é a primeira greve, a maior dos últimos 25 anos, e a primeira greve que a gente faz com a força das redes sociais. A notícia ali saindo na hora. O que eu estou falando aqui, provavelmente em muitas comarcas alguém já está assistindo, ou já está recebendo, ou está sabendo, né? Então foi uma ferramenta a nosso favor, mas ao mesmo tempo, nesse momento agora, um pouco desfavorável por conta do que eu ouvi. De sexta-feira, de quinta-feira, sexta-feira para cá, com a marcação dessa assembleia, com aquilo com a OAB adiantou dizendo que era uma assembleia para acabar com a nossa greve, e um pouco em cima daquilo que rodou o estado, e acabou que eu pelo menos anotei perto de 50 comarcas dizendo o seguinte: se a greve não acabar na segunda-feira, mas na terça eu vou voltar a trabalhar. Então assim, ó, isso é um problema complicadíssimo, porque a gente teve o maior movimento da história, a maior greve. Infelizmente parece que a gente não soube o que fazer com isso, né? Então assim, ó, eu não posso omitir de fazer algumas críticas, outras também fico aqui aberto a que eles se sintam à vontade também me criticarem se for o caso. Eu participei do comando a partir da Assembleia do dia 31 de março em Florianópolis. Fui uma das pessoas designadas desse comando para acompanhar as negociações. E nem todas eu participei, mas participei da maioria. Então, assim, talvez com informação privilegiada em alguns momentos. E então, algumas coisas que eu não tenho como não falar. Primeiro assim, ó, e eu disse isso tanto no comando como na direção, que eu tiraria um posicionamento na Assembleia, daria um posicionamento meu na Assembleia, mas faria algumas ponderações, algumas críticas inclusive. Nós não podemos, pessoal, isso é uma coisa que a gente tem que ter aqui, cometer os equívocos que a gente cometeu no jurídico. A gente não pode, nós sendo do judiciário, todo mundo aqui, os 8 mil do judiciário, mais de 5 mil pessoas, quase 6 mil pessoas que estavam na greve, todo mundo se acha um pouco advogado, ou muito, ou entende muito, entende. E os erros, visões que foram feitos no jurídico não dá para cometer. Entende? Assim, com todo respeito, tenho o maior respeito pelo Maurício, que é o nosso secretário jurídico, mas a gente não pode cometer isso, né? Então, é a primeira coisa, tem que consertar isso. Nós temos que, inclusive, se for o caso, tirar dessa Assembleia um encaminhamento com relação a isso. Eu preferia trazer de volta o escritório Pinta Machado, mas se isso não dá, pessoal, porque assim, eu não sou direção do sindicato, eu não sou presidente, entende? É diferente, eu sou base, eu estou aqui enquanto base, apesar de ser comando, mas enquanto base, tentando achar uma saída para o beco que a gente se meteu. Então, jurídico, se não for o caso, eu conversei com o Dr. Marchiori ali atrás, eu não sei a quantas andas essa questão do sindicato com relação ao Dr. Marchiori, mas que assim, ó, pelo histórico, o escritório forte que tem, acostumado com o movimento grevista, é uma boa opção, inclusive, para a direção do sindicato arrumar isso, essa questão jurídica. A outra questão, eu não vou deixar de pontuar aqui, a questão do DIEESE. Aí me perdoa. Eu convivi um pouco com o Felipe Ivo, né, nesses tempos de negociação. Acho que tem uma pessoa que tem conhecimento, pode ajudar. Agora, o Raimundo Wesley, vocês estão de brincadeira. Aí vocês estão de brincadeira. O Raimundo, desde os primórdios, eu tenho 28 anos de judiciário, nunca fez nada pela categoria. Sempre nos ferrou. E aí agora, eu ouvi em várias reuniões que disseram o seguinte, ó, ele fez um estudo, mas não terminou o estudo porque faltou informação do tribunal. Aí eu vou dizer o seguinte, eu sou da época em que eu ia para a negociação do tribunal
e nós levávamos um do Diese, eu vou até falar o nome, que era o Daniel Passos, ele não está mais no Diese, mas se não for ele, pode ser o Zé Álvaro, pode ser outra pessoa lá, que tem a capacidade de fazer isso. E eu sentava, e o Daniel Passos do meu lado, eu me acabava de rir. Ele botava, ele encurralava a parte financeira do Tribunal de Justiça. Ele deixava empolvoroso aquela turma do Tribunal de Justiça, porque não precisava dizer para ele o que tinha para gastar, onde tinha. Ele pegava o que era repassado pela Fazenda e destrinchava, e ferrava com os caras e dizia assim, ó, Alcides, eles têm dinheiro, eles têm 300 milhões. E nesse processo todo da nossa greve, a gente não conseguiu saber o quanto realmente o tribunal tem. Foi um problema o tempo todo. Nós tivemos outras falhas, assim, ó, nós não tivemos um panfleto, pessoal, para distribuir, seja para a população, seja na rua, seja para os próprios juízes, para ir conversar com eles, com a sociedade, para dizer por que nós estamos na greve. O que nós colocamos foi, nós estamos na greve pelo NPCS. Tá aí daí. E o resto é uma sigla. Se não explicar, as pessoas não sabem o que é. E as pessoas acham que a gente está pedindo um caminhão de dinheiro. Tentaram, inclusive, né, dizendo que, olha só, os professores estão ali, ganham menos, vocês ganham mais. Né? Os juízes tentaram fazer isso, alguns desembargadores ganham mais. E vocês estão em greve por quê, se vocês ganham mais do que eles? E aí, tem a faixa do auxílio moradia ali que diz o porquê. Porque eu não vi um desembargador, um juiz abrir mão do auxílio moradia em prol de ajudar os professores. Entende? E aí, em forma de encaminhamento mesmo, a gente tem que sair daqui hoje, se não for agora, nesse momento que a gente ainda está discutindo o que vai fazer com o movimento, resolvendo a questão do jurídico, a questão do Diese. Na minha época, quando a gente discutiu o outro plano, nós tínhamos um plano sócio-participativo. Nós tínhamos um acordo com o Diese, a média mensal que a gente pagava era tipo R$300. O Diese designar alguém para ficar junto o tempo todo, enquanto a gente discutiu o plano que a gente ganhou em 2005, essa pessoa ficava à disposição do sindicato. Aí aumentava de 300 para R$1.000. Para o sindicato que arrecada 200 mil, isso não é nada. Porque é um ganho, é igual ao jurídico. Tu pode chegar e dizer assim, ó, nós temos um jurídico que nós pagamos 2 mil. Esse jurídico que nós vamos contratar agora custa 20 mil. Eu prefiro pagar 20 mil, mas ter chance de ganhar, do que pagar 2 mil e a gente não ganhar e tem só tomar ferro uma greve inteira. Se alguém dizer que essa greve foi uma derrota, eu brigo. Foi uma grande vitória. Eu nunca vi uma greve que começou, teve muita força com a categoria. Se bem que eu não estava na Assembleia de Lages, mas eu vi a filmagem onde na Assembleia de Lages o Laércio disse, vamos fazer greve. Então a direção do sindicato puxou isso também. Mas uma grande greve puxada pela categoria, que deu exemplo, unida, lutando, enfrentou, como todo mundo falou aqui, todos os tipos de adversidade, mas se manteve firme. Então não é uma greve com derrota. Segundo, lideranças. Surgiram lideranças em todas as comarcas. Isso é uma grande vitória, há tempo que a gente não tinha isso. E pessoal, que inveja. Eu queria ser direção de sindicato, presidente de sindicato, com essa greve. Eu queria, com esse povo mobilizado, porque aí eu diria assim, não, nós temos atrás da gente a categoria nos dando respaldo, fazendo e acontecendo. E assim, não quero me alongar muito, e quero me permitir fazer uma falação. Eu disse que ia fazer, inclusive para a direção, e vou fazer aqui. A greve foi fantástica, agora os equívocos foram demais. Nós tivemos muita força até praticamente dia 29 e um pouco depois a gente foi perdendo força. A nossa greve, eu sou de Palhoça e para mim eu considero Palhoça interior, nós não somos capital, apesar da gente ficar aqui perto. Interior, resto do estado, como vocês quiserem chamar. Eu estou fazendo essa colocação pelo seguinte, é diferente de fazer uma greve, mesmo em comarca grande do interior,
é diferente de que a greve aqui na frente do tribunal e do fórum da capital. Porque lá, vou dar um exemplo, Palhoça. A gente vai chegar lá, vai fazer apitaço, buzinaço, é complicado, não pega lá isso. Porque o juiz, de repente, muitos deles até nos apoiaram assim, como está fazendo isso comigo? Tem que fazer lá com a direção do tribunal que não quer negociar e não quer dar para vocês o que vocês estão pedindo. E nós tínhamos isso aqui na frente do tribunal, na frente do fórum da capital, o movimento de greve mais bonito que eu já vi. E vi muitas comarcas do estado dizendo assim, ó, eu queria fazer a greve da capital e do Tribunal de Justiça. E aí, por incapacidade de entender isso, algumas pessoas da direção do sindicato começaram a dizer o seguinte, ó, a greve da capital quer ser diferente de todo mundo. E começou com coisinha, ó, é briga de direção atual que a anterior. Em nenhum momento foi isso, gente. Em nenhum momento foi isso. Todo mundo queria e estava remando na mesma direção. É importante falar, porque assim, ó, eu vim, quando foi possível, quase todos os dias, eu tentava dar uma mão aqui na frente, na greve do Fórum da Capital. E a direção do sindicato levou mais de 20 dias para aparecer. E avisado foi, isso foi um erro. E eu disse, eu até esperei no começo ali, que se fizesse uma meia-culpa com relação a isso. Porque daqui a pouco a gente vai precisar voltar para a greve, e a primeira coisa que a gente tem que consertar é isso. É a primeira coisa que nós temos que consertar, pessoal. Nós não podemos perder aquele movimento ali. E quando o tribunal disse, tem duas greves, assim não dá, azar é deles, porque aquela greve ali era muito boa e é aquela que eu quero. Com um apitaço, com um buzinaço, um desembargador passando, sendo vaiado, o tempo todo ali azucrinando o tribunal, aquilo ali deu um grande resultado. E dizer, como alguns da direção disseram, não, está atrapalhando a liminar que foi dada lá. Pessoal, aquela liminar que foi dada nós nunca iríamos cumprir. Como é que a gente ia cumprir ter 70% de pessoas trabalhando? Não existe isso na greve, em lugar nenhum. É uma liminar mentirosa, falsa, e tem que ser derrubada, e vai ser derrubada logo depois da greve. Porque aquilo é absurdo, até para nortear os nossos próximos movimentos. Então, em nenhum momento nós não cumprimos e não iríamos cumprir aquela liminar. Não adiantava sair da frente de fora. Entenderam? É isso, a gente tem que aprender a trabalhar unido de verdade, a consertar aquilo que a gente errou nesse movimento para poder voltar. Aí eu pergunto para vocês, o mais fácil do meu discurso aqui seria dizer assim, ó, vamos continuar na greve, vamos até o fim da vida na greve, mas eu não vou fazer isso. E vou lembrar algumas coisas. Em 2001, quando eu cheguei na frente ali, no Fórum da Capital, e disse, pessoal, hoje nós temos que terminar a greve porque nós ganhamos isso. Foi dividido no primeiro momento, teve muita gente que me vaiou. No segundo momento, tudo estava certo e a gente saiu com vitória. Em 2004 e 2005, eu e o Volney fomos vaiados. Em 2004, nos 17 dias, nós terminamos a greve. Não, pessoal, nós estamos fortes. Estavam mesmo. Pessoal, fizemos a leitura, em 2005 a mesma coisa. A gente terminou a greve, as pessoas saíram assim, com cara de derrotado. 4 meses depois nós ganhamos o PCS na Assembleia. Então a gente tem que ter a leitura nesse momento. Não só agir com a emoção, mas também com a razão. Primeiro, hoje, nesse momento, pessoal, nós vamos voltar a trabalhar porque a gente quer. Hoje, nós vamos voltar e outra coisa, nós não estamos acabando com a greve, nós vamos ficar em estado de greve e a qualquer momento voltar se for preciso. E aí eu vou fazer algumas perguntas que talvez norteiem um pouco o que a gente está discutindo aqui. Eu não me lembro, em 28 anos de judiciário, nenhum presidente do tribunal enfrentando 2 greves na gestão. Não me lembro nenhum presidente de tribunal enfrentando 2 greves no mesmo ano. Vocês acham que esses caras querem uma outra greve? Com toda a dificuldade, a gente tem condições de avançar nesse plano, sim. É só construir o caminho certo, o caminho correto.
E aí eu quero reforçar o que disse a colega de Joinville aqui, até eu falei, ó, parecia que ela leu uma parte que eu ia falar. Daqui a 30 dias a gente voltar aqui de novo numa assembleia, se não tiver resolvido essas questões, inclusive dos 15 dias úteis do plano, eu calculei. Eu fiz um cálculo, desculpe aqui que eu estou enrolado no papel. Se a gente encerrar, parar o movimento hoje, porque nós queremos, não é porque o tribunal quer, ficarmos em estado de greve e a partir da manhã, continuar a discussão, começar a discussão do plano, dia 16 de 6, completa os 15 dias úteis. Eu descontei inclusive feriado que vai ter no meio, tá? O Conselho de Gestão se reuniria dia 8 de 7, tá? E o Pleno, 1 de 7, 15 de 7 e 29 de 7. Então, dia 24 de 6, eu não vi a data aqui, mas mais ou menos nessa data, daqui a 30 dias, nós já vamos ter passado essa etapa dos 15 dias úteis da discussão do plano. Nós temos que achar o encaminhamento aqui hoje. Me parece claro que o que está pegando essa Assembleia não é a decisão do que a gente ganhou e do que a gente encaminhou enquanto plano de cargo e salário. Pelo que eu li das falações, do sentimento, dos aplausos ou das vaias, o que está pegando é voltar sem a garantia da resolução da questão dos dias parados, descontos em folha, papapá. Eu vou me reservar a falar. Eu estava conversando com o doutor Marchiori atrás, ele não vai vir aqui falar, até porque termina hoje o contrato que ele tem com o sindicato. E ele disse o seguinte: o tribunal, pessoal, quando nos respondeu aquela proposta, que é a proposta que nós vamos votar daqui a pouco aqui, ele disse assim, ó: o desconto do dia parado obedece à resolução 06/2013. O que diz a resolução 6/2013? Lá não tem falta justificada, não tem desconto de folha, papapá, tem a reposição negociada na comarca, tal, com o diretor do fórum. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, a gente vai ter que negociar isso. Nós temos que achar a melhor saída e a que menos nos ferra nesse momento. E é isso que nós temos que fazer. E não só vir aqui dizer, eu quero continuar na greve até o fim da vida. Eu quero fazer greve até o fim da vida. Mas uma agora, outra ali daqui a pouco, outra no ano que vem, outra no outro ano. Mas não como agora, esperar 10 anos para fazer uma greve. Entende? Então é isso. É isso que cabe aqui. A minha opinião, se ela serve para alguma coisa nesse momento, a gente vai votar daqui a pouco, a gente voltaria, ficaria em estado de greve, uma assembleia daqui a 30 dias. Eu acho interessante essa proposta do Carioca da comissão, para a partir de amanhã estar nos desembargadores negociando a questão dos dias parados. Eu acho que é importante, porque assim, ó, ficou muito claro nessa greve que o presidente levou para o lado pessoal. Tem umas coisas assim que eu não sei se ficaram bem claras para mim, mas há uma disputa ali dentro, inclusive a próxima presidência do Tribunal de Justiça. Eu não sei em que momento a gente botou a mão na cumbuca ali. Então assim, ó, há uma clara disputa entre Torres Marques e o atual presidente, parece que não se bicam. Então a gente tem que pensar bem quando vai negociar e o que vai negociar e com quem vai negociar. Vocês entenderam? Tem que tomar cuidado qual é o desembargador que a gente aciona e qual é o grupo que a gente traz para perto da gente e luta para fazer valer o nosso direito. E a gente vai ter que tomar esse cuidado. Como encaminhamento, já eu não sei se depois vou ter oportunidade de falar disso, nós temos que ver o seguinte: é paritário a discussão do plano? Quem é que vai discutir esse plano a partir de amanhã? Vai alguém da categoria? Quem vai? Segundo,
quem é que vai fazer o trabalho junto à Assembleia Legislativa e continuar aquele trabalho que nós iniciamos com a derrubada do PL5, acompanhando até essa questão, se vai continuar ou não, e preparando para a hora que o nosso plano de CAC for lá para fazer aprovar. Terceiro, quem é que vai, os desembargadores, a partir de amanhã, incessantemente, conversar com todos eles diuturnamente, porque nós precisamos. Nós não podemos cometer o erro que nós cometemos nesse movimento, de nos isolarmos. Eu quero lembrar uma coisa: na próxima vez que a gente começar o movimento, vamos chamar outros sindicatos para nos ajudar, vamos chamar a federação, vamos chamar os deputados para virem aqui. Não interessa o partido que seja, mas nós não podemos nos isolar. Desculpa, eu me alonguei demais, mas é essa a minha proposição. Assim, sei que tem pessoas que vão me criticar por isso, mas eu não posso omitir nessa hora. Obrigado.